Gostaria muito. Quem acabou de falar ao vivo aí é ele. Ele falou. Quem é ele? Jesus. Ele mesmo. Vamos ouvir. Bom, é exatamente isso que o Sr. Marcos Braz disse. Ou seja, nós quando partimos, antes de partirmos para a definição do Campeonato Brasileirão, faltava sensivelmente uma jornada e nós três falámos, eu, o Marcos e Bruno, com o conhecimento do Presidente. Eles falaram comigo abertamente, disseram-me que o Flamengo estava interessado no meu trabalho. Eu fiquei, como é óbvio, satisfeito por reconhecerem o nosso trabalho, mas também disse a eles, que foi o que ficou combinado, nós os quatro, que só seria definido, queria estar naquele momento com a minha concentração no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e não sabia se ganhava a Libertadores. Não tinha a certeza, mas certeza não há no futebol, mas estava convicto disso. E queria estar no Campeonato do Mundo, na final do Campeonato do Mundo, como tivemos, e a partir daí, quando chegássemos, íamos falar. Comecei hoje o meu primeiro dia e a partir daqui vamos, de certeza, falar. Há outras coisas com prioridade, como é o caso, como vocês falaram agora, do Gabi, do Paulo Marim. Acho que nesse momento essas duas questões para a equipa têm mais prioridade, se calhar que a minha. Negócio, né? Bom, semana passada, quando eu estava lá em Portugal agora, eu falei aqui no programa semana passada, eu falei, falei com 3 pessoas diferentes, uma pessoa, inclusive, uma pessoa bem ligada ali ao futebol, e a pessoa tinha falado para mim, falou, o presidente do Porto, lá, o Pinto da Costa, é amigo, isso é a bola de hoje, isso é a bola de hoje. Dizendo lá, Pinto da Costa quer Jorge Jesus no Porto. No Correio da Manhã também que saiu e a bola reproduziu. Na sexta-feira eu tinha falado aqui no programa. Falei, o cara falou para mim. A situação do treinador do Porto, lá, o Sérgio Conceição, é muito ruim. Muito ruim. A torcida não gosta dele. A torcida não gosta do técnico. O time está mal. E o presidente do Porto, Pinto da Costa, é muito amigo do Jorge Jesus. Gosta muito do Jorge Jesus. E a pessoa falou para mim, falou, o cara quer ele para maio, para junho. Porque agora não adianta trazer. Porque agora sabe que não vai acontecer nada mais com o Porto lá. O Jorge Jesus, o único time dos grandes de Portugal que ele não trabalhou é o Porto. Então eu falei semana passada, hoje saiu lá. Eu particularmente não acho que é impossível ele voltar, não. Mas é mau negócio, hein? Não acho impossível. Eu não falei que ele vai voltar. Eu falei que eu não acho impossível ele voltar. Também não vamos esquecer que tem o lado pessoal também, gente. O cara é português. Mas hoje, o cara está longe da família. Hoje não tem hoje. Mas a ambição profissional dele, cara. Sim, mas a ambição profissional dele. Ele realmente fez sucesso. A ambição profissional dele, ele em 6 meses, ele entrou para a história do Flamengo. Na minha opinião, o maior treinador da história do Flamengo. Tinha falado antes até da final. Ele em 6 meses mexeu com o futebol brasileiro. Sim. O futebol brasileiro está se repensando por causa de Jorge Jesus. Ele estava cansado no jogo. Mexeu com tudo. Ganhou tudo que ele podia, exceção do Mundial. Ele dormiu aí? Não, cara, a Copa do Brasil ele também não ganhou. Tudo bem, que a gente acabou de chegar. Ali, okay. Mas ganhou a Libertadores, que era o grande sonho, ganhou um brasileiro quebrando recordes, jogando absurdos. Sai, se sair. Mas sai, não é que ele sai por cima. Ele sai flutuando. Sai como Deus. Benja, seria surpreendente sim. Seria surpreendente sim se ele abandonasse um trabalho que deu certo, num curto espaço de tempo, mesmo ele tendo vencido isso que você colocou aqui, eu concordo, porque ele estaria abandonando hoje o auge da carreira dele, Benja. É o auge da carreira dele. O Jorge Jesus ele nunca foi tão comentado no mundo como ele é hoje. Inclusive em Portugal. Tanto que você passou por lá recentemente e ninguém colocava o Jorge Jesus como técnico top. Você falou isso pra gente em off aqui. Nem os próprios portugueses colocavam ele como técnico top. Não, eu falei top. Eu falei que ele na rua... Então, não tinha, por exemplo, uma repercussão que o Mourinho, por exemplo. Top ele é, porque ele foi... No dia que eu cheguei em Portugal, ele estava sendo condecorado pelo presidente do país. Então, mas, por exemplo, se não fosse eu falei o Flamengo... que ele na rua, não é... O que eu falei é o seguinte, ele andando na rua lá,
não é igual ele anda no Brasil. Então, mas o aí Jorge tem. Jesus aqui no Rio de Janeiro, ele não pode dar um passo na rua. Exato, mas aí que tá. Se não fosse o Flamengo na vida do Jorge Jesus, você acha que ele seria condecorado pelo presidente? Não seria. Sim, mas e? Então, aí que tá, isso que eu tô falando. Nada contra o Porto, porque o Porto é um gigante. O Porto Tá é um bom, gigante. outro dia o Benfica, você falou que não é? Não, o Porto é maior que o Benfica, fato. Eu sei que a pessoa do Benfica me detesta. Não, que é isso. O Benfica ele tem a maior torcida, de fato, de Portugal. Benfica, Porém, nessa temporada, o Porto ele é maior está que o 10 Benfica. pontos do Porto. Agora Mas vamos o Porto começar é um jogo a menos. De vantagem. Tem um jogo a menos, que é contra o Gil Vicente, o jogo é amanhã. Se ele ganhar essa diferença e o jogo é em casa... Quantas vezes o Benfica ganhou o Mundial? Quantas vezes o Benfica ganhou o Mundial? Nenhuma. Champions League? 2. E o Porto? 2. E quantos mundiais tem o Porto? 2. Decidido, meritíssimo. Nada mais a declarar. Agora o negócio é o seguinte, com relação ao Agora Jorge você Jesus. jantou, você Eu foi acho. sacar ele pra amanhã. Não, agora falando sério, com relação aí ao Jorge Jesus. quem tem mais eu torcida? acho que seria sandice por parte dele, nada contra o Porto, repito. Mas hoje, o Flamengo no continente sul-americano é protagonista. O Porto na Europa, ele não briga hoje por Champions League. O Porto, dentro da realidade do futebol europeu, que tem ali, por exemplo, o Barcelona, o Bayern, Você não sabe a que vem pra Juventus, frente? o Real Madrid. Você não sabe? Pode ser, mas Isso hoje... Não, eu tô falando da realidade. Sim, mas hoje. ele não vai hoje. Se ele for... Não, mas em maio. Eu não acredito que de junho? janeiro para maio desça lá um shake lá Não, e mas coloque... quando abre a janela, janelão. Sim, Pascoal. Janelão Mas é que tá, no meio vocês... do ano, o Porto tem Gente, dinheiro. gente, Porto sem não precisa de tentar shake. fazer aqui, sem tentar aqui Porto tem criar dinheiro. ilusões, mas vocês acham que, por exemplo, de janeiro, estamos aqui no término de janeiro, vamos colocar fevereiro, vai, como base, até maio, que o Porto consiga atingir o patamar que está hoje, Real Madrid, Barcelona, United, ninguém tá falando o City, o Liverpool, a Juve... Não, mas ninguém está falando isso. Mas quem te diz que não tem um projeto para fazer um time mais forte na outra janela? Então, mas é que tá, trocar hoje o Flamengo a realidade, o Flamengo, talvez um projeto em Ué, Portugal... o Flamengo eu não entrou acho que agora, vale a o Marcos pena, Braz com os 8 jogadores, o Flamengo mudou de patamar. Quando ele veio pra cá, o Flamengo também, você vai dizer que era, mas eu vou insistir que não. O Flamengo não era o protagonista que se transformou na mão dele. O Flamengo não era o protagonista de melhorou, não. mas era. O Flamengo nos últimos anos, Não era. todos os anos Então, mas é porque o anteriores, técnico foi mal competente, passava de primeira fase de Libertadores. Então o Flamengo não era um protagonista da América do Sul. Mas já tinha uma matéria-prima para ser montada. Não, mas peraí, mas tava lá com a Bel, Então você havia uma perspectiva. havia, pode até haver. Não, mas aí, se você monta um carro tornou-se. com motor excelente, você sabe que aquele carro pode dar rendimento, tava mas o com piloto motor é excelente, ruim. o motor A culpa não é do carro, é do piloto. A torcida era chacoteada na rua, era brincadeira de cheirinho pra lá e pra cá. O Flamengo em tava... 6 meses se tornou, sim, o protagonista e tudo mais, e vai continuar sendo, principalmente se ficar com esse técnico aí. Agora, o que o Jorge Jesus conseguiu fazer no Flamengo eu acho que leva ele próprio a acreditar que talvez ele possa fazer algo parecido num clube como o Porto. O Porto é um clube poderosíssimo, né? A gente viu que a última Champions League maior de Portugal. teve o Tottenham como finalista, que ninguém achava que ia ser, né? Então, assim, o cara tá num momento dele que ele fala assim, pô, de repente eu posso fazer a mesma coisa no Porto. Se não ser campeão, chegar Quando o Mourinho foi campeão da Champions League... dizer que o Jorge Jesus... futebol, dizer que o Jorge Jesus teve uma repercussão... O Porto foi campeão da Champions League contra o Real Madrid Galáctico. Então, mas hoje a realidade financeira é Dizer diferente. que o Jorge Jesus fez aqui no Brasil teve repercussão mundial, eu acho que é um exagero natural de nós brasileiros. Ele não teve repercussão mundial. Teve mundial não, repercussão mas aqui em Portugal. Exato. Porque se tivesse repercussão mundial, era atrás dele que o Barcelona ia atrás. Então, a gente como sempre, exagerou e ampliou a repercussão daquilo que acontece aqui. Nós somos megalomaníacos. Aqui. Mas não foi só Brasil. Nós somos Tem que falar megalomaníacos. aqui, referindo-se à América do Sul, hein? Eu não falei mundial. Nós Brasil. O que eu falei foi o seguinte, eu falei Portugal. Em Portugal, a repercussão do... Ele fez com que o Flamengo fosse notícia lá igual os times portugueses. Até jogos do Flamengo A repercussão do que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo em Portugal foi maior do que qualquer coisa que já tivesse acontecido com um esportista português, tirando o Cristiano Ronaldo, fora do Brasil. Claro que foi. Assim como a inserção do Luxemburgo no Real Madrid, ela trouxe praticamente o futebol espanhol para dentro do Brasil. As chegadas do Ronaldo e principalmente do Vanderlei em 2005 no Real Madrid. Eu acho que não é desprovido de sentido, não, ele largar o Flamengo em maio para trabalhar no Porto. Ele sai por cima, ele sai como o maior treinador da história do Flamengo. Ele sai como o cara que mexeu com o futebol brasileiro. Ele sai como o cara que abriu o mercado
para os treinadores que portugueses. conseguiu algo mais rápido do que ele mesmo. Para os treinadores portugueses no Brasil. Eu vou te falar, cara, deve ter também o lado, deve ter também o lado pessoal, gente. Claro que tem. O cara é português. A família está lá. Mora lá. A família está lá. É um baita país, você entendeu? Lá agora, você que não conhecia, Entendeu? foi bom. Ele mora num lugar bacana também. Cara, você acha que o cara não deve às vezes sentir falta de família, de tudo? Vamos parar para. E ele já deixou claro que ele outros jogadores e deu a ele a possibilidade com outros jogadores. E o Porto, Pascoal, é um namoro antigo. Sim. O Porto é um namoro antigo, não é uma coisa que... É aquela coisa, quando queria ele não podia, quando o outro podia, quando ele deixou, quando queria ele que não podia. Agora pode ser. Pode ser um encontro. Pode ser um encontro. O Sérgio Conceição, a torcida, a maior torcida organizada lá do não, ninguém gosta dele lá. Disse que vai continuar apoiando até o final do campeonato. Mas ninguém gosta dele lá no Porto. Já sabe, o Pintura Costa já deu a letra que ele não vai ficar, então a torcida diz que vai apoiar até o fim do campeonato. Ponto. Mas o campeonato está chegando na metade, gente. Falta um turno pela frente. Falta um turno. Os caras que vão apoiar até o fim do campeonato. Mas lá os caras já não, meio que não tem... Mas a torcida é enjoada com ele. A torcida é enjoada com ele. Ele não tem um clima legal entre a torcida e o treinador. Ponto. Agora, vamos pensar do lado do Jorge Jesus. Ele chega no Flamengo, o Flamengo dá a ele 8 contratações de primeiríssimo nível, ou não? Vira o ano, o Flamengo faz todas essas contratações de nível elevadíssimo para o futebol brasileiro e futebol sul-americano. Nem vou falar futebol internacional, futebol europeu, porque a gente não dá para comparar essas coisas, mas dá para a gente comparar economicamente. Só o Gabriel pode custar 20 milhões de euros. Só o Gabriel pode Então vamos ouvir, ele falou sobre o Gabigol. Então vamos ouvir também agora. O Jesus falou sobre o calor do Rio de Janeiro, sobre o Gabigol e sobre Pablo Mari. Vamos ouvir. Vamos começar a nova época e eu também com vocês já começaram, mas é o meu primeiro dia de treino. Em relação à tua pergunta, claro que o calor tem interferência no treino, em função também da intensidade do calor nós também mudamos a hora do treino. Portanto, quando vocês tiverem uma indicação que o treino é uma hora, pode ser mudado em função do tempo, ou seja, do calor. E isso vamos ajustando conforme a temperatura alta, que é o caso de hoje, a treinar um pouco mais cedo, mas mais nada da normal. Bom, são dois jogadores com dossiês completamente diferentes, como vocês sabem. O Gabi não é jogador do Flamengo, o Gabi é jogador do Inter de Milão, o Pablo sim, o Pablo é jogador do Flamengo. O Pablo foi, como a grande maioria dos jogadores se destacaram pela brilhante época que fizeram. Tem mercado, tem procura, mas isso está entregue ao departamento, neste caso, diretivo. Eles é que têm o dossiê dele, não sei exatamente o que é que se está a processar, como o do Gabi. O Gabi também é um jogador como o Pablo, são dois jogadores que nós queremos muito, que eles façam parte do nosso plantel, do nosso, como é que vocês dizem, do nosso elenco. E portanto estamos confiantes, do Gabi estamos confiantes, porque tem muito a ver com aquilo que a administração do Flamengo conseguir. Com o Pablo é uma questão que também tem a ver com a administração do Flamengo, mas já está num plano diferente. Se sair, será sempre como a direção do Flamengo está a fazer, em defesa das vantagens que ela possa ter, não só desportiva, mas também financeira.